Olá pessoal, agora a gente vai começar a ver as diversas vertentes do chamado pensamento social. Um pensamento que surge na Europa do século XIX, na esteira da chamada questão social. Essa questão social nada mais é do que o conjunto das condições de vida dos operários da época. Então nós estamos falando da Revolução Industrial, mais especificamente da Segunda Revolução Industrial, em que as condições de vida dos trabalhadores se mostram muito ruins. Isso vai despertar, por parte de um conjunto de pensadores, propostas para a tentativa de resolução desse problema. A primeira corrente que a gente pode apontar é o chamado socialismo utópico. Ele foi batizado assim por Marx e por Engels, porque, de acordo com esses dois filósofos, esses pensadores seriam classificados como socialistas utópicos justamente porque eles previam um acordo entre a burguesia, detentora do capital, e os operários. Então não havia nenhum tipo de conflito para resolver esse problema. Esse problema seria baseado numa grande organização consensual. O primeiro que a gente pode apontar é o francês Saint-Simon, que defendia um governo feito por cientistas e industriais, ou seja, uma elite do ponto de vista intelectual e econômica, e que se organizasse a sociedade de acordo com as suas funções. Mas aqui é importante que essa hierarquia não está ligada à dominação, mas sim uma hierarquia de funções. Quem faz o quê? Esse mundo do Saint-Simon seria um mundo, portanto, progressista, né? Um mundo em que a noção de melhoria se instalaria, até que, obviamente, chegasse a uma sociedade que ele consideraria justa. Mas reparem bem, ele não diz como se faria isso e nem que noção de justiça é essa. Então ele fala de uma sociedade utópica, ideal. Outro pensador francês é o Charles Fourier, que defendia a criação dos chamados falancérios, que são grandíssimas fazendas coletivas agroindustriais, em que a produção industrial e a produção fabril andariam de mãos dadas. Então, é uma forma inclusive de se pensar o espaço, lembrando que as indústrias se concentravam nas grandes cidades. O trabalho nesses falancérios seria um trabalho associativista, ou seja, as pessoas, os trabalhadores reunidos administrariam essas grandes fazendas, esses grandes falancérios. Eles administrariam, eles obviamente ficariam com os lucros obtidos. E é também cooperativista porque visa o bem comum de todos os associados. Aqui se abole a divisão social do trabalho e cada um desempenharia as suas funções de acordo com as suas aptidões individuais. Mais uma vez, não dá a receita de como chegar lá, aponta o que ele considera ideal. Já o Robert Owen, um industrial inglês, ele era dono de indústrias e implementou mudanças dentro das suas indústrias. Então ele construiu vilas operárias e dentro das suas fábricas deu boas condições de trabalho para os seus empregados. Então o trabalho era de 10 horas diárias, o que na época é muito pouco, levando-se em consideração que algumas jornadas chegavam até 15, 16 horas, dependendo de cada fábrica. Trabalho 6 dias por semana, o sétimo era de descanso, remunerado. As mulheres não trabalhavam, os filhos frequentavam escolas, ou seja, as condições de trabalho eram muito boas. Então a gente vai ver que esse sujeito acabou sendo boicotado pelos fornecedores de matéria-prima da Inglaterra, faliu, foi para os Estados Unidos, tentou o mesmo projeto e teve o mesmo resultado. Voltou para a Inglaterra e acabou entrando no chamado movimento cartista, um movimento sindicalista nascente na Inglaterra. Por último, a gente vê o chamado Louis Blanc,
que teve uma influência nos movimentos da chamada Primavera dos Povos, que é um conjunto de revoluções liberais já com influência socialista do ano de 1848. O Louis Blanc ele defendia a criação das chamadas oficinas nacionais, que chegaram a ser implementadas nas revoluções de 1848 na França, mas acabaram tendo uma vida muito curta. Nessas oficinas, trabalhadores do mesmo ramo se organizariam com o objetivo de controlar a produção e dividir o lucro dessa mesma produção. O capital necessário para investir nessas fábricas viria do Estado e, obviamente, seria pago de acordo com o lucro de cada fábrica. Reparem bem, todos esses sujeitos aqui apontam para o que eles consideram ideal, mas não há nenhuma forma de se chegar lá. Por isso que muitos diferenciam eles de socialismo chamado científico ou socialismo marxista. Dois conceitos se destacam aqui. Primeiro, o conceito de materialismo histórico e dialético, que para o Marx e o Engels, que são seus principais pensadores, a sociedade deve ser analisada de acordo com a sua base econômica, ou seja, como os homens se organizam e se organizaram ao longo do tempo para prover a sua sobrevivência. Eles vão dizer que há um motor da história, que é a chamada luta de classes, entre os proprietários dos meios de produção, terra, ferramentas, no capitalismo avançado deles do século XIX, banqueiros, industriais. No século XIX ele vai chamar essa classe de burguesia. Mas ao longo da história a oposição se manteve entre proprietários e não proprietários. E essa luta de classes entre eles faz com que a história avance. É chamado materialismo porque as condições de vida são materiais. Não há nenhum tipo de influência externa ou divina ou qualquer tipo. É histórico porque muda ao longo do tempo. É dialético porque cada sistema de produção produz também a mudança para o próximo sistema. É importante a gente pensar isso porque, classicamente, o Marx ele aponta para o modo de produção que ele chama de asiático, muito característico do Egito e da Mesopotâmia, em que o Estado, na personificação dos seus líderes, controla a produção. Ele aponta para outro, já característico da Europa, que é o modo de vida escravagista ou escravista que vigorou na Grécia e na Roma Antiga. Ele aponta para o modo de produção feudal, também na Europa, e aponta para o capitalismo. Pensem nesses modos como escadas, em que o degrau menor serve de base para o degrau maior, o degrau de baixo de base para o degrau de cima. E, segundo Marx, seria possível, a partir do capitalismo, subir um degrau, o que ele chamaria de socialismo. Uma das características do capitalismo é que os meios de produção ficam na mão da burguesia, que controla o Estado para defender os seus interesses. Como terminar com isso? Por meio de uma revolução internacional do proletariado. Não é à toa que no livro dele, Manifesto do Partido Comunista, a frase que ele incita os trabalhadores é: trabalhadores do mundo, univos. A única coisa que vocês têm a perder são os seus grilhões, ou seja, suas correntes. O objetivo final não é o socialismo. O socialismo é uma etapa de transição, em que o Estado, que é controlado pelo Partido Revolucionário, pelos proletários, controla a produção de acordo com os interesses da sociedade. Uma vez suprimida a propriedade privada, chega-se ao que Marx considera a etapa final da evolução social, que é o comunismo. Uma sociedade sem classes sociais, igualitária e livre, em que a administração do Estado seria mínima e seria apenas de forma organizativa.
a gente vai ver que esses ideais acabaram animando as revoluções socialistas ao longo do século XX.